Queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã. Amém? Nós estamos felizes, mais uma vez, temos a oportunidade de estar na casa de Deus, podemos ouvir já uma mensagem do pastor Daniel nessa manhã acerca do perdão. É maravilhoso poder saber que dentro de uma igreja nós podemos ouvir a cruz, a cruz, a cruz o tempo inteiro. Isso é milagre na nossa geração. 2020, né? Você vai olhar, andar por aí, você vai ouvir um monte de bobagens, né? E a única mensagem que nós temos aqui nesta igreja é Cristo e este crucificado. Só. Então, fique com o seu coração pleno da cruz de Cristo. É isso. Isso é automático, querido. Se você estiver com o seu coração borbulhando pela fé verdadeira que flui da cruz, você vai viver extasiante o tempo inteiro. É impressionante como isso é uma verdade. Eu estava assistindo o filme do apóstolo Paulo ontem, e eu gosto de ver os filmes que contam a história de Atos dos Apóstolos, para mostrar a grandeza da obra de Deus na vida daqueles homens, que arriscaram suas vidas. A gente não precisa arriscar quase nada, ou praticamente nada, nós não estamos arriscando nada. O que nós podemos perder hoje? Que se eu perdesse seria nada. Não tem nada à nossa volta, nosso dinheiro, nossas casas, não tem nada que nós perdêssemos que fosse comparado ao que aquelas pessoas passaram no primeiro século. E eu gosto de voltar lá, para que meu coração se encha das doutrinas que fluem da graça de Deus, para poder viver assim, de forma intensa. Nós estamos estudando na escola dominical, com base no livro do pastor R.C. Sproul, né, as grandes doutrinas do Evangelho. Né? Ele está falando da cruz, o centro dele, a cruz como centro. E no capítulo que nós vamos expor nesta manhã, vai falar sobre a morte substitutiva de Cristo, que é uma doutrina, primeiramente, totalmente desconhecida da nossa geração. Eu desafio você que conhece cristãos daí de fora, que não é dessa igreja, procure conversar sobre essa doutrina com as pessoas. E eu te digo, até aqui talvez algumas pessoas ainda não tenham domínio completo dessa doutrina. Mas a importância dessa doutrina vai fazer com que você pregue o Evangelho. Algumas pessoas têm dito o seguinte: eu prego Cristo e não doutrinas. Eu queria saber o que é que ela prega. Porque quando você diz assim, eu prego Cristo e não doutrinas, é uma doutrina. Porque o que é uma doutrina? É aquilo que você ensina. E é isso que essa pessoa está ensinando. Ela está dizendo que ela prega Cristo e não doutrinas. Você vê, é uma doutrina. Ela criou uma doutrina. Ela criou um ensino. Então, tudo que você ensina para outra pessoa é doutrina. Então, o pastor Sproul, ele vai mostrar para nós, no livro, a importância da doutrina da morte substitutiva de Cristo. O título lá é O Substituto Salvador. É isso. Cristo toma o nosso lugar na cruz. A doutrina não é difícil no seu entendimento. Ela é difícil na sua aceitação, porque o que você vai pregar por causa da doutrina, as pessoas não vão gostar. Até porque a nossa geração é uma geração corrupta e deturpada, como na geração de Pedro. Fugir, pois, dessa geração corrupta e adúltera. Então, a nossa geração não é diferente. Nossa geração é a corrupta e adúltera. Então, por isso, eles corrompem e adulteram a palavra de Deus. Mas nós, queridos, temos que ter compromisso com a verdade. Abra sua Bíblia, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 9, 10. Nós não vamos expor esse texto, mas nós queremos usar ele como base apenas para que você saiba que essa doutrina é uma doutrina bíblica. Ou seja, toda vez que você encontrar nas Escrituras que Cristo morreu por pecadores, é a morte substitutiva dele. Certo? Nós já dissemos que dentro dessa doutrina tem a doutrina da expiação, da propiciação, da redenção, da eleição, da adoção. Nós já falamos sobre isso. Mas hoje nós vamos tentar nos concentrar um pouco na doutrina da morte vicária. Essa é a expressão. A palavra vicária é só substituto. É isso que ela significa. Então, essa é a morte vicária ou morte substitutiva de Cristo. Então, a doutrina da morte vicária ou morte substitutiva, eu quero responder 3 perguntas nessa manhã. Primeiro, qual é a condição do homem caído para que essa doutrina exista? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, por que essa substituição é necessária? Por que Jesus tem que tomar o lugar do ser humano? E terceiro, como nós devemos viver diante de tal realidade acerca dessa doutrina? Então, em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim, porque Deus
não nos destinou para a ira. Eu gosto dessa palavra, destinou. Isso dá dor de cabeça para muita gente. Eles odeiam essa palavra na Bíblia. É porque quando você vai para a Bíblia e você diz o que a Bíblia tem que dizer para você, você não recebe o que ela está dizendo, mas é o que você quer que ela diga. E isso é diferente. Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, né? Vivamos em união com Ele. Então, esse texto fala da morte de Cristo. Todos os textos que falam da morte de Cristo, você pode pregar a doutrina da substituição. Por quê? Porque, querido, num raciocínio lógico, você sabe o seguinte: se Jesus morreu por alguém, aquela pessoa está salva. É isso. Se Jesus morreu por alguém, não importa quem seja, essa pessoa será salva. Por quê? Por causa de tudo que a Bíblia diz. Então, o grande cerne do conhecimento bíblico das doutrinas é que você não pode separar uma da outra. Elas estão entrelaçadas. Tire uma e tudo cai. Então, nessa morte substitutiva, o pastor R.C. Sproul mostra para nós a grandeza da obra de Cristo ao tomar o nosso lugar na cruz. Mas eu ia trazer a música para mostrar para vocês o seguinte, para responder o primeiro questionamento qual a condição do ser humano caído? Aí, eu não vou botar a música aqui, porque se alguém passar lá embaixo e eu vi a gente tocando um heavy metal aqui, eu falo, essa igreja aí é de Deus, hein? Essa é boa. Eles podem fazer uma leitura errada do que eu estou querendo ensinar nessa manhã. Então, eu só trouxe a letra desses pecadores aqui. E eu quero mostrar para você como que o ser humano entende a vida dele. Como é que ele vive. Isso aqui, queridos, salva algumas distinções, é o geral. E principalmente dentro de algumas igrejas. Isso parece inacreditável, né? Mas é verdade. Dentro de algumas igrejas. Por quê? Porque se você começa com a doutrina errada, tudo desanda. Olha só. Então, vamos responder a primeira pergunta. Qual a condição do homem? Eu vou te mostrar como é que o homem se vê. Esse aqui é só um exemplo. Nós poderíamos pegar vários. Tem uma música do AC/DC. Ela está completando 40 anos. O nome dessa música é Rodovia para o Inferno. Não é incrível isso? Foi um ser humano que escreveu. Ele está numa rodovia para o inferno. Agora, olha a letra. Olha a letra. Deixe-me mostrar como a maioria dos homens se vê. É isso que eu quero que você entenda. A letra começa aqui, ó. Vivendo suavemente, vivendo livre. Ingresso para a temporada em um passeio só de ida. Sem perguntas, eu me deixo estar. Pegando tudo em meu caminho. Você vê, ele não deixa passar nada. Pega tudo. Não preciso de razão. Não preciso de rima. Não tem nada que eu prefira fazer. Descendo, é hora da festa. Meus amigos também vão estar lá. Ele tem uma noção exata do que é o inferno, né? Na mente dele. Eu estou na rodovia para o inferno. Na rodovia para o inferno. Rodovia para o inferno. Eu estou na rodovia para o inferno. Esse é o cara lá do AC/DC cantando. Essa música fez sucesso, está completando 40 anos. Sem sinais de pares ou limite de velocidade. Não, ninguém me segura. Eu vou para o inferno com tudo. Sai da minha frente. Ninguém vai me fazer ir mais devagar. Você vê, ele tem pressa. Eu quero me desgraçar. Eu vou com tudo. É isso. Como uma roda, eu vou girar. E ninguém vai se meter comigo. O cara é igual aquela planta, comigo ninguém pode. Aí fala assim, ó, ei, Satanás, paguei minhas dívidas, querido. Já paguei. Tocando numa banda de rock. Ei, mamãe, olhe para mim. Eu estou no meu caminho para a terra prometida. Você viu? Ele tem noção de que tem uma terra para ele prometida. Então, eu estou na rodovia para o inferno, na rodovia para o inferno, eu estou na rodovia para o inferno, rodovia. O cara gosta desse troço. Não me pare. Você vê? Não me segura. Deixa eu quieto. Eu vou vazar. Aí ele vai. Eu estou na rodovia para o inferno, estou na rodovia para o inferno, estou na rodovia para o inferno, rodovia para o inferno, rodovia para o inferno. Sim, eu estou descendo de qualquer modo. Eu estou na rodovia para o inferno. Você viu? Essa é uma música do AC/DC de 79. Mas não é incrível isso? Em 79. Ele se achava um homem livre. Capitão da sua alma. Que fazia o que queria. Não é isso que as pessoas pregam em nossa geração? O ser humano tem livre-arbítrio. Nem Deus pode com ele. Porque se o cara não quer, o que Deus vai fazer?
Você entende que se você fere um pequeno pedaço das Escrituras, desanda a desgraça toda. Você conduz a pessoa no caminho para o inferno, na rodovia do inferno. Então, olha só que incrível. Tem um cara chamado Angus Young, que era um dos caras que trabalhavam nessa banda. Ele diz o seguinte, olha só como que a música dela tem um contexto. É óbvio que ele não está pensando no inferno como nós o conhecemos. Olha o que ele diz. Tudo o que fizemos foi descrever o que era estar na estrada com a gente durante 4 anos, como nós havíamos estado. Ou seja, ele está falando de como que era a vida deles, o inferno, enquanto eles estavam na turnê. É isso que ele está falando. Muita parte era passada no ônibus, ou seja, grande parte do tempo era no ônibus, e às 4 da manhã, né, aquela coisa apertada, aí você pensa, você está dentro do ônibus, viajando e tal, quando é 4 e pouca da manhã, vem um jornalista e pergunta assim, como é que você chama a turnê do AC/DC? Aí ele fala assim, bem, era uma estrada para o inferno. 4 anos, naquele ônibus, apertado, entra e sai, aquela confusão, balanço para cá, balanço para cá. E ele diz assim, ó, quando você está dormindo com as meias do vocalista 2 polegadas do seu nariz, isso é bem próximo do inferno. Você viu a visão de inferno? Você vê, ele constitui uma visão de inferno. Então, para ele, aquilo é um inferno. Ele não está com base nas Escrituras. Mas olha só, de forma trágica, em 19 de fevereiro de 1980, ou seja, para quase um ano depois que essa música estourou, e o AC/DC se tornou famoso, o vocalista Bon Scott, após uma bebedeira, desmaiou no carro, a caminho de casa. O seu amigo Alistair Skinner não conseguiu acordá-lo e resolveu deixar ele dormir no carro, até o efeito do álcool passar. Na manhã seguinte, Skinner ainda o encontrou desacordado no carro e resolveu levar ele para o hospital, onde Scott foi declarado morto aos 33 anos de idade, devido à expiração do próprio vômito, sendo a causa da morte intoxicação alcoólica aguda. Pense nisso. É o cara que estourou nas paradas de sucesso, com esse AC/DC lançando, eu estou indo para o inferno. Você pensa onde ele está agora, né? Cada um faça a sua análise aí. Onde que esse cara foi parar? Então, queridos, essa é a visão do ser humano. Queridos, vocês podem achar assim, Alexandre, mas aí é o AC/DC. É uma banda de rock, querido. Todos os que estão fora de Cristo têm a mesma visão, com peculiaridades diferentes. Você pode pegar um ser humano moral, um pai de família, uma mãe de família honesta, íntegra, que tem um bom casamento, e etc, etc. Mas a visão deles é distorcida da verdade, porque é isso que Satanás faz. A Bíblia diz que Satanás cega o entendimento dessas pessoas. Você não precisa, por exemplo, na capa do álbum, ele está de chifre. Mas tu já viu o diabo, para ver se ele usa chifre? A Bíblia diz que ele não é feio. E ele não só é feio, como ainda diz que ele pode se disfarçar num anjo de luz. Isso é óbvio que esse negócio de chifre é coisa da cultura. Rabo, tridente, essas coisas é idiotice. Não é assim que ele é. Você acha mesmo que se o diabo fosse aparecer para você, ele vai aparecer assim. Se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é o quê? Ludibriar, enganar. Ele vai aparecer você como uma loura, 1,80 m, pá. É assim que ele vai aparecer você. Ou então um garotão, bonitão, fortão. Porque ele quer te enganar. Ele não é besta, ele conhece você há mais de 6.000 anos. Desde que ele anda aqui. Então, a Bíblia vai mostrar. Sabe o que é o cara não ter uma referência das Escrituras? Agora, como é que a Bíblia descreve o ser humano? Você vê? Essa é a visão deles lá, do Bon Scott, com a galera dele, mas é óbvio que essa visão é uma visão generalizada. Mas olha o que a Bíblia vai nos mostrar. A Bíblia vai mostrar que não é essa a condição. Olha o que Jesus disse, João 8,34. Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo. Você está vendo? Ele disse que ele era livre, na música dele, que ele podia fazer o que ele quisesse, que ninguém podia segurar ele. Não há uma verdade absoluta, cada um é dono do seu destino. Você faz o seu destino. Jesus está falando assim, não é assim. Você não é livre, você é escravo. Então, se você é escravo, você tem um senhor sobre sua vida. Então, entenda que nossas definições não podem partir de princípios que o ser humano acha, pensa ou acredita. Porque nem o que você acredita vai fazer diferença. O que importa é o seguinte, o que a Bíblia diz. É isso que importa. Se o que a Bíblia diz é o que você crê, então estamos juntos. Mas o que você crê não é o que a Bíblia diz, então o que você crê é inútil. É o que Jesus está dizendo. E óbvio, vá para Mateus 13. Vamos ver se Jesus concorda com o cara do AC/DC quando se trata de inferno. Para ele era só uma questão de uma meia colada no focinho dele. 2 dedinhos ali do focinho, né? Vamos ver aqui. Mateus 13.
E o verso de número 42. Veja bem. Olha como não ter uma concepção bíblica do inferno, é óbvio que a pessoa vai achar que o inferno é só um playground, certo? Como uma meia que está a 2 centímetros do seu focinho. Verso 42 de Mateus 13 diz assim, ó: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Você acha que ele estava chorando e rangendo os dentes porque ele estava a 2 dedos do chulé do sujeito lá? É óbvio que não. Esse cara, quando ele escreve essas coisas, ele não tem uma concepção bíblica do que é o inferno. Então, a condição do ser humano, ela é tenebrosa, tenebrosa. É por isso que nós temos que fazer as perguntas. Mas, peraí, então como é que o homem... Queridos, 99% da população cristã também se vê dessa forma, como o ACDC. Eles pensam que eles são livres, que eles fazem o que eles querem, que eles escolheram Jesus... Eles que seguem porque eles não querem ir para o inferno. A maioria das pessoas servem a Deus porque elas não querem ir para o inferno. Mas isso é ser orgulhoso. Você está pensando em quem quando você está obedecendo para não ir para o inferno? Em quem que você está pensando? É em você, querido. Porque você está com medo de ir para o inferno. Você está vendo? Você é egocêntrico. Agora, qual é a razão, então, irmão Alexandre, para que nós possamos ter o nosso coração capturado? É por causa de Cristo, não é por causa do inferno. É porque Ele é maravilhoso, é porque Ele me substituiu, Ele tomou o meu lugar. Essa deve ser a motivação. É uma motivação positiva e não negativa. Porque a negativa é você estar pensando no seu bem-estar. Isso você faz o tempo inteiro quando você é egoísta. Não, eu vou ajudar aquela família porque eu posso ajudar. Isso é orgulho. É por causa de Cristo que você deve usar abençoar aquela família. Porque Ele te abençoou. Agora você é um canal de bênção também. Então, nós, cristãos, nós temos que ter motivações muito maiores do que simplesmente não querer ir para o inferno. Pergunta para o diabo se ele quer ir para o inferno. Se você encontrar com ele por aí, obviamente. Pergunte para ele. O que você acha que ele vai dizer? É lógico que ele não quer. Só que ele tem uma concepção muito maior, às vezes, do inferno do que nós. Que não olhamos para a cruz, como o pastor falou nessa manhã, e contemplamos a nossa podridão. Então, a morte substitutiva, ela é necessária por causa da condição que o ser humano se encontra. Olha só o que a Bíblia vai dizer. A letra da música mostra que o homem pensa ser livre, mas a palavra de Deus mostra exatamente o oposto, que o ser humano é escravo. A Bíblia vai condicionar o estado do homem em características terríveis, como, por exemplo, a Bíblia chama a gente de mortos em delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios. Jesus vai dizer assim, vocês são cegos. Depois ele vai dizer assim, vocês são surdos. Você vê, o pessoal fala da doutrina calvinista, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Jesus está dizendo, e esse é o evangelho de João que ele está citando. Quando ele fala que você é surdo, que você é morto, que você é cego, que você é escravo do pecado, que você é filho do diabo, está tudo no evangelho de João. Todas essas características estão lá. O apóstolo Paulo só está ecoando o que Jesus ecoou. Jesus falou assim, os seus ouvidos são surdos para ouvir, estão tampados, eles não conseguem ouvir. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira dando características negativas de como você e eu seríamos incapazes de chegarmos a Deus, se não fosse as grandes doutrinas do Evangelho, como a eleição, como a predestinação, e agora como a morte substitutiva que nós estamos vendo essa manhã. Agora, por que as pessoas não gostam da doutrina da morte substitutiva? Pense ontem, o Flamengo estava jogando com o Botafogo, até ganhou de 1-0. Mas aí o Rogério Ceni, ele precisou de mexer no time, porque o Bruno Henrique parecia que deu uma fisgadinha lá. O que aconteceu? Ele preparou quem? O Vitinho. Aquela encrenca braba. Aí o Vitinho substituiu o Bruno Henrique. Você vê, ele não entrou no lugar do Pedro, ele não entrou no lugar do goleiro, ele não entrou no lugar do zagueiro. Não, ele entrou no lugar de quem? De uma pessoa só. Agora, por que Cristo, ao morrer, salva mais de uma pessoa? Por causa de nós sermos uma igreja. E a igreja é uma coisa só. Você vê, mas não é todo mundo. Essa doutrina, ao ser pregada, as pessoas não vão gostar. Porque elas vão dizer assim, então quer dizer, você está me dizendo que Jesus morreu pelo pastor Eric, mas de repente não morreu por Wallace? Sim. A verdade é essa, ele não morreu por todo mundo. E isso vai deixar as pessoas o quê? Com raiva. Mas peraí, então quer dizer que Deus acha que o Eric é melhor do que o Wallace?
Ou seja, a pessoa ignorante no sentido da informação. Porque a Bíblia vai dizer exatamente o oposto. Não, meu querido, você está errado. Não é porque o Eric é melhor. A Bíblia diz que é porque o Eric é pior do que o Wallace. Porque ele escolheu as coisas que não prestam para confundir as que se acha que presta. Ele confundiu as coisas que não são, ele escolhe as que não para confundir as que são. Então você vê, Deus, em vez de escolher os melhores, ele escolheu os piores. Eu e você, se somos regenerados. Agora você pensa nisso. Você entende que a doutrina da morte substitutiva de Cristo, ela traz esse peso, entre aspas assim, para o ímpio. Por quê? Porque ele acha isso errado. Mas peraí, mas Deus não ama todo mundo? Eu falei, que texto que você está usando isso? João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se você colocar a palavra mundo ali para cada ser humano de forma individual, você vai ter um problema. Porque eu tenho um monte de texto que diz que Deus odeia pessoas. Eu amei Jacó, odiei Esaú. Você vê, 2 pessoas. Ele amou uma pessoa e odiou a outra. Deus odeia todo aquele que pratica a iniquidade. Salmo 5. E aí? Como é que Deus ama e odeia? Ama e odeia. Então você tem que fazer distinção, como o Eric sempre nos lembra, da etimologia da palavra que está sendo empregada e em que sentido ela está dizendo. Para você não falar que Deus ama todo mundo, mas ele tem os seus preferidos. Aqueles que são os bebelu dele. Não, não é assim que funciona. Então, na morte substitutiva, Cristo toma o lugar de um número exato de pessoas para fazer por elas expiação, propiciação, justificação, redenção, eleição, adoção, é tudo isso. Então, o interesse nosso é mostrar essa verdade para quê? Para que o poder do Espírito Santo entre nos eleitos de Deus e faça a obra regeneradora. Agora, ao saber essas coisas, nós vamos ver isso no fim. Como você não deve viver, querido? Pense que você crê pela fé que você é um eleito, que você é um predestinado, que você é uma pessoa que teve a morte substitutiva de Cristo feita por você. Como que você não deve viver? Isso a gente vai ver no último tópico. Então, nós precisamos nos concentrar, primeiro, em quem o ser humano é, para ver o quanto ele não presta. E depois, nós temos a segunda pergunta. Por que substituição era necessária? Porque é óbvio que, como eu dei a ilustração da partida de futebol, eu disse que o menino lá sentiu uma fisgada na perna. Então ele tinha um problema físico. E botou o Vitinho, que estava 100%. Certo? Mas não é assim que funciona. Né? Porque, queridos, deixa eu explicar aqui, toda metáfora que a gente use para tentar explicar as doutrinas bíblicas, ela fica muito aquém. É como o pastor Daniel pregou nessa manhã, e ele usou a passagem para falar de um rei. Você vê, aquele rei ali fica muito aquém do verdadeiro rei. Assim como o Deus, que muitas vezes é representado por personagens da Bíblia, fica muito aquém do verdadeiro Deus. Deus é muito maior, ele é muito superior. Porque você não tem nem como medir o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque você não tem como medir esse negócio. Então é lógico que a ilustração aqui da substituição do time é só para você entender que tem que entrar um e sair outro. Agora, Jesus faz isso por cada um dos que o Pai elegeu. Você vê que eu disse que uma doutrina não pode sair desgarrada da outra. Por que Jesus tem que substituir aquele que o Pai elegeu? Por causa da expiação. Porque sem a expiação, que é o pagamento do pecado, Jesus não pode substituir o cara. Então, se o cara não foi substituído, obviamente, a dívida dele permanece, como o pastor Daniel expôs agora nessa manhã, acerca da dívida. E o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá pagar a dívida dele lá na prisão. É o que Deus vai fazer com todos aqueles que não foram nem eleitos, nem predestinados, nem por quem Cristo morreu. Obviamente, se Cristo não morre pela pessoa, o Espírito Santo não vai regenerar ela. Ela não será uma nova criatura. Então ela vai morrer como uma velha criatura e vai agonizar para sempre no inferno. Agora, por que o inferno tem que ser eterno? Muitas pessoas acham injusto, por exemplo, um adolescente aí de 16 anos morre longe de Cristo. Por que ele tem que sofrer eternamente? Porque o Deus que ele ofendeu é eterno, querido. É isso. Quanto maior a patente, maior a pena. E se Deus tem a patente mais alta, ele é justo em condenar uma pessoa que viveu, por sua graça e misericórdia, 16 anos e viveu fazendo besteira. Alguém quer falar, irmãos? Qualquer coisa, só levantar a mão, se precisar de microfone, a gente estica aí, tá? Só levantar a mão aí.
Até aqui, querido, o que eu queria mostrar primeiro é que, veja que o mundo, ele apresenta a solução. Você viu? O cara falou assim que ele vai conversar com o diabo da música dele, e ó, minhas dívidas, você viu? Ele tem noção de que ele deve. Você entende que o coração do ser humano, ele sabe que ele está errado, só que ele tenta dar um jeitinho, do jeito que ele se encaixa. Porque, por exemplo, o cara do AC/DC, a primeira coisa que ele teria que fazer era o quê? Abandonar a banda. Mas ele adorava aquele troço. A guitarra dele era a ferramenta. Ele gostava do pozinho, uma cachaçinha. Você vê, ele morreu de cachaça. Com 33 anos, rapaz. Muito doido. 33 anos de morrer do seu próprio vômito por causa da cachaça. O cara gosta. A Bíblia mostra isso, que o ser humano, ele nunca faz o que ele não quer. Você entende isso? Por que Deus pode cobrar do cara? Porque o cara é pecador. Porque o cara nunca faz o que ele não quer. O ser humano sempre faz o que quer. Pergunta para o cara do AC/DC, se você encontrar com ele lá no inferno. Deixa eu só te perguntar aqui. Você gostava do que você fazia? Ele vai dizer, lógico que gostava. Eu só não sabia que eu ia me lascar depois. Porque ele não acreditava. Ele não acreditava nas coisas que a Bíblia diz. Você vê, ele tem informação de Satanás. Satanás está na música dele. Então, onde que esse cara aprendeu sobre Satanás? Você acha que ninguém nunca leu Bíblia para esse cara? Porque que concepção de Satanás que esse cara tem? Para botar o Satanás, para botar o inferno na música dele? É óbvio que esse cara tem informação da Bíblia. Só que ele não acredita. Por quê? Porque o coração dele é duro. E Deus não quis ter misericórdia dele. Porque Deus não precisa ter misericórdia de ninguém. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele é santo, justo, bom, faz o que ele quer. E você não é o padrão. Por isso que a morte substitutiva é necessária por causa disso. Deus elegeu e predestinou pessoas que juntas formam sua igreja. Essa igreja será dada ao seu filho como uma noiva é dada ao esposo. Essa metáfora da noiva, a gente devia gastar tempo nela. Eu não vou poder gastar aqui. Mas pense, principalmente quem é casado, pense nas vésperas do seu casamento. Como é que você estava? Eu tenho um amigo, ele casou recentemente, é o Samuel. Ele casou, e ele, mas a noiva, eles vinham botando lá no Instagram, faltam 20 dias, faltam 2 meses, faltam 15 dias, faltam 6 dias, falta uma semana, falta 2 dias. Hoje é o grande dia. Eles estavam assim, como você não pode estar assim? Você não está com ânsia pelo seu casamento, com o seu Salvador? Na volta dele, você viu? Eles estavam assim por algo temporal. Um deles pode morrer essa semana e toda essa ansiedade se perde. Mas a nossa ansiedade nunca se acaba. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando só sobre isso. Porque nós temos vivido isso. Eu completei 25 anos de casado no último dia 2 de dezembro. Maravilhoso. Tem quase 30 anos que eu apenas estamos juntos. Mas uma hora um bate as botas. E quando um embarca, aquilo engasga. Agora, Cristo não é assim. Ele é pleno. E se você não estiver ansioso pela volta dele, ansiando por encontrar o noivo, como que... Pense na metáfora, como um noivo fica. Como a noiva fica. Louco pela noite de núpcias. É isso. A morte substitutiva de Cristo é a doutrina que faz você ter essa ânsia. Volta, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Igual está lá em Apocalipse. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, vem. Eu quero o Senhor. Agora ele pode fazer de 2 formas, né? Ele pode vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, cheio de anjos, ou você bater as botas. Não importa que você bata as botas e eu também, mas o importante é que nós vamos ver o nosso noivo. É isso. A morte substitutiva de Cristo é uma doutrina que deveria ser amplamente pregada em todas as igrejas, para que as pessoas sentissem uma motivação no coração de viver uma vida segundo os padrões divinos. Sabe, não tem nada a ver com o inferno. Eu vejo como é que é totalmente diferente. Ah, estou com medo de ir para o inferno, então eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso mentir. Você vê como é que é? Como você vai pensar em adulterar? Como você vai pensar em mentir quando você está contemplando a vinda do Salvador? Entende a discrepância? É totalmente distante. É como você assistir Perigosos Perus, que tinha aqui em Mar da Serra, e assistir a final do Campeonato Mundial. É totalmente diferente. Nos Perigosos Perus você perde um lance e não está nem aí, mas na final você não quer perder nada. Você está lá, comprou o ingresso com não sei quantos meses de antecedência. Eu lembro, muitas vezes o Botafogo, o São Paulo e o Flamengo foram disputar a final mundial, gente comprando passagem aérea com 3 meses de antecedência. Você viu o coração do ser humano como é ansioso assim por essas coisas? Agora o coração do regenerado, como ele não vai estar?
Sendo que Jesus substituiu o cara lá, pagou a dívida dele, como nós vimos aqui com o pastor Daniel. Gente, nós precisamos ter intensos nisso, porque a pessoa sabe o seguinte, olha, nós conhecemos a doutrina, ela nos dá essa firmeza, ela nos dá essa segurança, e nós explodimos em adoração o tempo inteiro. Todo pecado tem que ser punido, querido. Isso é uma das coisas que, porque a morte de Cristo é essencial. Alguém já disse assim, Jesus poderia, ou Deus, né, o Pai, poderia ter criado outro plano? Não. Essa é a resposta bíblica. Porque se Deus tivesse que criar um outro plano, é porque esse outro plano era melhor do que o que ele criou. E aí Deus teria sido imperfeito no plano que ele fez. E o plano de Deus é perfeito, e o que é perfeito não pode ser alterado, porque se você altera o que é perfeito, você torna ele imperfeito. Faltava alguma coisa. Esse era o plano. Então, ao você se deparar com a doutrina da substituição, você tem que explodir em adoração. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E foi isso que Cristo fez. Ele paga o preço morrendo no seu lugar e no meu lugar, se nós somos regenerados. Você entende que ele passou ali, vou chutar aqui, vamos pensar que Jesus foi crucificado em volta das 3 horas da tarde e ficou pendurado lá até as 5 e pouco, porque às 6 horas, né, disse que virava lá o relógio deles lá. Pensa que ele ficou ali 4, 5, 6 horas pendurado no madeiro. A pessoa, você iria ficar a eternidade no inferno e não paga. Pense nessa proporção. Pense no quanto ele... Veja, ele passou algumas horas e paga tudo que a igreja deve. Você vê que o pastor Daniel pegou 10 mil talentos aqui. É óbvio que se somar a igreja toda, a dívida é muito maior. Não é só 10 mil talentos, era um cara. Pegue todo mundo da igreja que foi salvo ao longo da história, de Abel para cá. Porque Abel é contado entre os salvos. Então pega de Abel para cá. Jesus morreu por todo mundo. Você entende o preço, o valor do sangue? Olhe para o sangue dele, o sangue. Pense na preciosidade do sangue. As pessoas têm o hábito de dizer que nós somos preciosos porque Jesus morreu. Ao contrário. Não é nós que somos preciosos, é o sangue dele que é precioso. É o sangue dele que nos compra. É o sangue dele que nos purifica. Lá está para mostrar o nosso horror. O quanto nós somos horrorosos. Você vê, aquilo era para nós estarmos recebendo. E ele recebe no nosso lugar. Agora, quando você prega isso para as pessoas, isso deveria acender eu não sei se você já viu. Teve uma nave espacial que foi subir lá nos Estados Unidos e ela explode. Eu não lembro o nome daquela nave, mas era a nave que estava subindo. Quando ela explodiu, deu um fogaréu, um negócio de... Quando ela já sai de baixo, já dá um fogaréu. É aquilo. O seu coração tem que estar daquele jeito, aquecido por uma temperatura, que o Espírito Santo faz isso ferver dentro de você, e você quer falar isso para as pessoas. Olha, Cristo fez uma morte substitutiva. Entendi. A diferença básica dentro do que o Eric está dizendo é que, muitas vezes, queridos, nós temos dificuldades, né? Por causa até do comportamento, né, da forma como uma pessoa diz que está exultando em Deus, ela tem um estilo dela lá e tal, e você não concorda muitas vezes. Principalmente na linha neopentecostal e pentecostal, a gente tem algumas coisas que realmente fica difícil de aceitar e tudo mais. Mas eu penso que, como é que você filtra isso? Você filtra pelas Escrituras. Ela é sempre o filtro. Experiência não é doutrina. Né? Então o cara viveu uma experiência dele lá, beleza. É ele com Deus. Se ele estiver mentindo, é problema dele. E você tem o seu jeito de ver pelas Escrituras. Porque, veja, nós não podemos botar a questão do jeito. Nós temos que botar sempre pelas Escrituras. Então, se o cara lá teve aquela experiência que o Eric falou, mas ele teve, e ele tem pelas Escrituras como dizer que está tudo certo, beleza, sem problema. O que nós não podemos aceitar é o quê? É quando o cara diz que tem isso e ela é contrária à palavra de Deus. Sempre que o cara conta uma experiência e aquela experiência vai contrária à palavra de Deus, você tem que filtrar. Não está batendo. Né? Então, por isso que nós temos as Escrituras. Eu falo a Escritura. Para comparar se o que a pessoa está falando é do Senhor ou não. O apóstolo João vai dizer o seguinte: você tem que botar num nível o seguinte: se você entender que aquele cara não é, nem coma com ele, não beba com ele, não se relacione com ele, não tem uma vida social com aquela pessoa, ela é um anticristo. Então você tem que ter discernimento. Agora, como é que você tem discernimento? São doutrinas assim que nos ajudam a discernir. Nós, queridos, nós temos que sempre procurar, com base nas Escrituras, para podermos tratar as pessoas. Sem o conhecimento da verdade, é óbvio que você vai ter essa dificuldade. Agora, foi o que o Wallace disse.
que se a pessoa vai para o inferno ou não, isso é problema dela com Deus. A nossa função é dizer o seguinte, ó, isso está errado. Eu sempre faço assim, porque eu vejo que é assim que a Bíblia me orienta. Se eu converso com uma pessoa acerca, por exemplo, dessa doutrina, olha, a Bíblia mostra que Jesus não morreu por todo mundo. Porque se ele tivesse substituído todo mundo seria salvo. Mas como ele não substituiu todo mundo, ele substituiu o quê, Alexandre? A sua igreja. Quem é a igreja? Deus sabe. E nós cremos pela fé. Só pela fé. Recentemente, numa discussão no último grupo que eu estava lá de WhatsApp, eu falei isso com eles. Eu falei, olha, eu não considero ninguém pelo WhatsApp como irmão em Cristo. Ninguém. Eu não conheço vocês. Eu não convivo com vocês. Judas falava que era amigo de Jesus. O tal do Demas andou com Paulo. Você diria que Demas era um cristão? Eu diria. Até quando Paulo falou assim, agora, meu filho, largou. Então, eu não chamo as pessoas, eu chamo as pessoas que eu convivo aqui, ó, que eu conheço, que eu sei que são cristãos. Porque eu vejo vocês, eu vejo como vocês se comportam, eu vejo aonde vocês estão. Essas pessoas eu considero como cristão. Pessoas de fora, dependendo da pessoa, ainda também é pela fé, como o pastor Hernandes Dias Lopes, como o pastor Josemar Bessa, como o pastor, né, tantos que tem aí na internet. A gente crê que esses caras são servos de Deus como? Pela fé. Não dá para ter certeza absoluta. Nós queremos tudo pela fé. Então, agora, a nossa fé é pautada em doutrinas. E como esses homens professam a mesma doutrina que nós queremos pela fé que esses homens são os nossos irmãos. Eu não teria problema nenhum de chamar o pastor Hernandes Dias Lopes de meu irmão em Cristo. Não tem problema. Pastor Paulo Júnior. É óbvio que aquele homem é um servo de Deus. Mas nós não somos perfeitos. Assim como eu posso cometer erros, eles também. Então, a importância dessa doutrina é que é como ela é ensinada. E não para você julgar uma pessoa ou não. Agora, Jesus disse que nós deveríamos fazer julgamentos profundos quando ele diz assim, ó, não dê pérola para porco, e nem as coisas sagradas aos cães. Ele está mandando você fazer julgamentos. Porque como é que você vai saber se o sujeito é um porco ou é um cachorro, para você não dar as coisas sagradas para o cara? É óbvio que você tem que ter o discernimento de espírito. Então, nós, quando vamos conversar com as pessoas, pelo que elas ecoam, você consegue detectar o que ela crê. E aí você consegue dizer o seguinte, igual eu estava num grupo de WhatsApp, e um cara dizendo que o Eric deve conhecer bem essa linha, tal de preterista. Já ouviu falar, né? Os preteristas acreditam que Jesus já voltou no ano 70, que todas aquelas pessoas viram ele voltar com glória. Eu falei assim, o que nós estamos fazendo aqui? Essa foi a minha pergunta para ele. Se Jesus já voltou, comamos e bebamos, meu filho, porque amanhã nós vamos morrer. Não tem pecado. O cara falou que não tem pecado. Você olha para o mundo. O cara falou que o pecado acabou. Não tem pecado. Agora são uns pequenos deslizes. O cara está estuprando, o cara está matando criança, o cara está violentando criança. Esses são pequenos deslizes. E o que acontecia antes de Jesus ter voltado em 70? As mesmas aberrações. Olha para Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece? Nossa fé, ela tem que estar solidificada nas doutrinas bíblicas. Então, tem uma história, é um filme, tá? Que havia dois homens presos. Um era inocente, o outro era culpado. Só que o inocente não tinha família. E o culpado tinha. Mas como eles eram parecidos, né, semelhantemente assim, eles trocaram de lugar. O cara que não tinha família assumiu a culpa daquele que tinha família. Para quê? Para que aquele cara que tinha família pudesse sair da prisão, cuidar da sua família e tentar viver uma vida mais digna. E uma mulher que estava presa reconheceu que houve essa troca. Ela falou assim, olha, por que você fez isso? Ele falou assim, ó, porque eu estou pronto, mas ele não estava. Foi o que Jesus fez. Jesus estava pronto para receber a ira do Pai, mas nós não estávamos. Porque nós não seríamos capazes de suportar aquela ira a ponto de trazer salvação para alguém. Ele podia. Ele era o único que podia. E ele o fez. Então, as pessoas, por terem uma visão distorcida do inferno, tem uma historinha, né? Que esse pessoal conta para gerar piada. Então não leve muito em consideração, mas tente pegar o princípio da história. De que um vereador, candidato a vereador, morreu. Ele já tinha sido, né, mandado. Ele morreu, foi para o céu. Chegou lá, o anjo conversou com ele dizendo o seguinte, olha, o senhor vai passar um tempo aqui com a gente, e o senhor vê. Depois o senhor vai passar um tempo lá embaixo. E, passado esse tempo, o senhor decide se o senhor quer ficar no céu ou no inferno. Como eu disse, é uma história. Então, não leve em consideração os detalhes, apenas o princípio. Ele ficou um tempo no céu e aí ele via um orando ali, um pequeno coral cantando, aquela coisa pasmaceira, bem calma, tranquila, mórbida para ele.
E ele passou lá alguns dias. Então, quando terminou aquele prazo, o anjo falou assim, agora o senhor desce. Pega aquele elevador e desce. E o senhor passa lá um tempo lá. Depois eu venho para a gente ver o que você deseja. Tá bom. Quando ele foi chegando, ele já estava ouvindo de longe o... Estava ouvindo já o barulhinho. Quando abriu, era Zeca Pagodinho com a galera, umas mulatas dançando, a brama gelada e o pau quebrando. E tal, o cara lá falou, beleza, vou ficar aqui, valeu. Quanto tempo? Não, uma semana você ficou lá uma semana. E o Zeca Pagodinho, beleza. Passou uma semana, o anjo veio. Falou, bom, e aí, vereador, o que o senhor manda? Falou assim, rapaz, gostei do céu. Aqueles anjos voando, meio branquinho, bonitinho, o pessoal orando. Mas, rapaz, mas aqui embaixo... aqui embaixo é tudo de bom, cara. Pô, o Zeca Pagodinho manda bem aquelas muladas assim, geladas. Eu vou ficar. O senhor tem certeza? Não, eu tenho certeza. Quando ele volta, de longe ele começa a ouvir os gritos. Quando abriu, meu irmão, só tinha fogo e o inimigo com o tridente mandando fogo na galera. Falou assim, mas cadê o Zeca? Ele falou assim, aquilo era o mandato. Aquilo era a campanha. Agora é o mandato. A mesma coisa dos políticos, né? Na campanha são uma coisa, no mandato é outra. Você viu? As pessoas têm uma visão do inferno assim, por causa dessas piadas assim, dessas historinhas. É essa visão que as pessoas têm do inferno. De uma coisa agradável, que passa um tempinho lá e que é bom. Isso quando não tem a ideia do purgatório, que você passa um pouquinho com o Satanás, mas depois você é purificado e vai para o céu. Você entende? A visão distorcida da verdade forma doutrinas que a morte substitutiva de Cristo se perdeu. A maioria dos cristãos não conhece a doutrina. Então, por que era necessário? Porque Deus é justo. E nós já vimos isso perfeitamente quando o Felipe deu uma maravilhosa aula aqui sobre a justiça de Deus. Romanos 3:26 vai dizer isso, que Deus é justo e justificador daquele que tem fé. Ele não deixa o pecado impune. Querido, não pense que o seu pecado vai ficar impune. Porque ou ele será punido na cruz, por Cristo, Cristo recebe a punição, ou ele vai ser punido no inferno. Mas o inferno não será o Zeca Pagodinho tocando pagode e você tomando gelada, nem mulata dançando. Não será assim. Será como Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Olha do que a morte substitutiva nos livra. Ela nos livra não somente disso, mas ela nos dá uma visão gloriosa da grandeza de Cristo, por causa do que Ele passou em nosso lugar. Então, respondida essa segunda pergunta, a última pergunta para a gente encerrar nessa manhã é, então como que nós devemos viver diante disso? Vá para 2 Coríntios 5,15. Então nós vimos por que o homem, né? Qual é a condição do ser humano, por que essa doutrina é tão necessária, por que Cristo tinha que fazer, para que ninguém chegue numa idade avançada e pergunte, olha, eu entendi tudo, só não entendi uma coisa, por que Jesus tinha que morrer, né? Então hoje você entendeu, por que era necessário? Porque nós não teríamos outra forma de resolver o nosso problema, senão pelo sangue de um homem justo, como Jesus foi e é. Verso 15. Como que você deve ver? De acordo com esse texto aqui, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como que eu devo viver então? Do jeito que Cristo quer. E a Bíblia está cheia de ordenanças de como Jesus quer que nós vivamos. Forma santa, justa, piedosa, totalmente desarraigados da nossa mente, das coisas de baixo. Paulo fala isso, pensai nas coisas que são do alto. Vá para João 17:26, é a oração sacerdotal de Jesus. Se tem alguma coisa que nós podemos aplicar dentro do conhecimento dessa doutrina, né, de todas as grandes coisas que nós podemos, essa aqui é uma que não pode faltar, de jeito nenhum. 17:26, quando ele diz assim, ó, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, como que eu devo ver? Com o amor com que o pai ama o filho. É com esse amor, não tem nada a ver com o seu amor que você tem. É com um amor que é colocado dentro de você, que você não tinha. Ele foi colocado. Então, por que aquela outra pessoa, Alexandre, não consegue? Porque não foi colocado nela. Para que Deus seja glorificado em tudo
e em todos. Mas não é só isso. João 17:3, o mesmo capítulo aí, o verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diante de uma verdade como essa, o que você deve fazer? Viver a vida eterna. Agora, deixa eu explicar para você a diferença da vida eterna. Deixa eu só dar uma olhada na hora, porque senão estoura, né? 10:27. Deixa eu te mostrar a grandeza da vida eterna. Pense numa árvore, por exemplo. Tá vendo? Ela está viva. Aquela árvore ali, ó, ela vive. Você vê que ela tem folhas verdes, ela seca. Mas se der um incêndio aqui e o incêndio for na direção dela, ela não pode fazer nada. Ela morre, queimada. Mas ela não vai sentir dor, ela não vai ficar lá com medo, igual nos desenhos a gente vê. Então, isso não é verdade. Ela não tem sentimentos e emoções. Não tem. Porque ela não tem mente, raciocínio. Então, aquilo é um tipo de vida. Mas pense agora num cachorro. Você vê, lá em casa a gente tem um cachorro, a Pantera. Ela é ferramenta, é gente boa. A cadelinha é fera, mas ela, por exemplo, ela come do que cai no chão. Ela nunca leu um livro. Nunca leu. E não tem o menor interesse. Se você der um livro para ela que ela vai fazer, ela vai rasgar. Ela faz xixi à torta direita, o quintal inteiro. Para ela não faz diferença onde ela faz. Por quê? Porque a Pantera ela tem um padrão de vida maior do que o da planta. Mas ela não tem um padrão de vida como o do ser humano, que raciocina, que tem raciocínio lógico. Mas veja, a vida eterna ainda não é essa vida de raciocínio lógico. Por quê? Porque olhe para o ser humano. Veja como o ser humano vive. Olhe as histórias. De onde vieram as guerras? Olhe de onde vêm as doenças. Quem é o culpado? Olhe à sua volta e você vai ver que somos nós. Então você vê que a vida da planta é um padrão, a vida do animal um padrão mais alto, mas ainda em comparação do ser humano é baixo, e a vida do ser humano é mais alta do que do animal, porque ele lê. Você pensa se eu pudesse pegar a Pantera e fazer uma poção mágica e fazer com que a Pantera tivesse raciocínio lógico, e eu desse, por exemplo, a Bíblia para ela ler, ela, caraca, cara, esse livro é incrível. Ela ia amar esse livro. Nunca mais ela ia comer naquele coxo dela, sabendo que ela tem uma mesa, que ela pode cortar o filé. Entendeu? Ela nunca foi na churrascaria. Você pensa a Pantera na churrascaria. Ela ia amar a churrascaria. Isso que é vida. Você entende? Quando você leva o seu filho, por exemplo, num parque de diversão, onde ele mais gosta de se divertir, o que ele fala para você? Isso que é vida, pai. Aí, ó, brincando, comendo sorvete, com os amigos. Você viu? Isso que é vida. Mas agora, o Filho de Deus está dizendo o seguinte, e esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? É um padrão superior. Superior. Então, quando você se diz regenerado, em que Cristo morreu, substituindo você na cruz, agora você tem um padrão de vida diferente. Olha o que ele diz. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti. A Pantera não conhece Deus. Aquela planta não conhece Deus. Grande parte da raça humana não conhece Deus. Mas você diz que eu e você conhecemos. Então como você deve ver? Como o filho viveu. 100% para a glória de Deus. 100%. Sem arestas. Buscando crescer no conhecimento da graça de Deus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas veja bem, não é porque aquilo é um peso, sabe? Não, é como se você estivesse indo encarar a sua noite de núpcias, o seu casamento. É isso. É naquela intensidade. Faltam 5 horas para o meu casamento, faltam 2 horas. Todo mundo já chegou, a festa está posta. Assim que você se vai para as Escrituras. Você tem que, por exemplo, você pode falar assim, mas Alexandre, eu trabalho durante o dia. Eu sei, eu também. Glória a Deus por isso. Tem gente que não está trabalhando, está desempregado, fechada. É ferramenta, sabe disso. Mas pense nos momentos de não trabalho, o que você está fazendo. E eu não estou dizendo, queridos, para você ver, o pastor Patrick saiu de férias. Ele está se divertindo com sua família. Mas você acha que ele vai negligenciar em estar se divertindo com Cristo? Onde tudo que ele faça é para a glória de Deus? É óbvio que não. Ele sabe disso. E eu falo isso com a autoridade que eu conheço. Você vê a diferença entre você conhecer alguém? Você pode falar, é meu irmão em Cristo. É um servo do Deus Altíssimo. Vive para a glória de Deus.
Isso. Então, você vê, ele está lá, mas ele está ligado. E durante a semana, quando não tem culto online, você tem as suas escrituras, você tem o YouTube, para você gastar um monte de tempo para você assistir mensagens. Você tem livros. Olha, irmãos, você tem a Bíblia, que você não precisa nem ler. Você tem celular? Baixe ela e ela lê para você. Você pensa nisso? Você não vai gastar com os seus olhos. Você não precisa ficar olhando. Não precisa. Ela fala. Eu baixo o áudio e eu vou dormir ouvindo. Essa semana eu fui ouvir o Salmo 119. Eu botei, ele é enorme, maravilhoso. Eu dormi ouvindo ele. Vocês entendem isso? Quer razão melhor para dormir do que ouvir no Salmo 119? Um salmo de exaltação à palavra de Deus. Você não pode fazer isso. Então não ache desculpas para o não conhecimento desse Deus, porque essa é a vida eterna. É que você conheça Ele, é que você saiba a morte substitutiva dEle. E você pregue isso todos os dias para alguém. Ah, Alexandre, eu não consigo ter ninguém para pregar. Ore a Deus, Senhor, bota um desgraçado. Porque é um desgraçado. Todas as pessoas fora de Cristo estão debaixo da desgraça. Nós é que somos agraciados. Eles são. Mas você olha para as pessoas como desgraçadas. Você está vendo? A sua visão tem que mudar para você querer pregar. Porque se você foi um desgraçado um dia e hoje você está debaixo da graça, como você não pode viver querendo pregar e tirar as pessoas? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, nós vamos picar o pé na porta do inferno e vamos invadir o inferno e tirar as pessoas de lá, mas com a pregação da verdade. Da verdade. É a verdade que vai libertar. Não adianta você chegar lá dizendo só Jesus te ama, porque isso não vai resolver. Ela tem que conhecer doutrinas, onde o Espírito Santo fará a obra regeneradora através dessas doutrinas. O Hebreus 9, abre, acho que é o último texto que nós vamos ler. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Você viu? Os pecados de muitos, porque ele é o substituto, ele não substitui todo mundo. E não é porque a pessoa não quer, porque milhões de pessoas nunca ouviram falar de Cristo e morreram perdidas. Porque se você pensar que uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo morreu e foi para o céu, para que nós vamos pregar para os perdidos? É melhor não pregar, porque se ele vai que ele ouve e não quer. Deixa o cara na loucura dele lá. A Bíblia diz que eles estão perdidos, então nós temos que ir lá, é porque eles estão perdidos. Então, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Está vendo? Aos que o aguardam. Olha o que eu disse sobre o coração do noivo, o coração da noiva, na noite. Eles estão aguardando aquele momento. Você está aguardando aquele momento. Você pensa nisso em algum momento no decorrer do seu dia. Esse é um coração, querido, que está capturado por essas doutrinas: expiação, propiciação, justificação, redenção, eleição, adoção, morte substitutiva. Você está vendo? Você respira isso o tempo todo. Porque isso é o Evangelho. E o Evangelho faz você querer fazer coisas. Porque Cristo vale a pena. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o... Então você não está preocupado se você vai perder seu emprego ao pregar o Evangelho. Não está preocupado. Você não está preocupado se os seus amigos não vão gostar de você. A maioria das pessoas que eu convivo não gostam de mim. Por quê? Porque elas são ímpias. E, para ser sincero, querido, poucas são as pessoas que se relacionam comigo que não são da igreja. A maioria é cristão. Porque o ímpio não consegue ficar perto de mim por muito tempo. Por quê? Como eu disse, ele vai falar, porque o Flamengo... Eu falo assim, mas Jesus... Pronto. Eu vou botar Jesus na conversa. E ele não gosta de Jesus. As pessoas odeiam Deus. Elas odeiam Deus. Elas gostam de um Deus que elas criam na cabeça delas. Quando você mostra o Deus da Bíblia, elas odeiam. Por que as pessoas querem Jesus? Porque Jesus cura. Porque Jesus não vai fazer você passar fome. Porque Jesus vai resolver o seu problema de saúde. Porque Jesus vai resolver o seu problema de casamento. Para isso... é que elas querem o Cristo. Mas quando você fala de morte expiatória, morte propiciatória, Deus irado, o que eu fiz? É isso. Elas não sabem. Então, para encerrar nessa manhã, queridos, nossa condição era terrível. Deus é perfeito em sua obra e nós devemos buscar viver de forma digna da chamada vocação com que nós fomos chamados. Se o seu coração não estiver centrado na palavra de Deus, dificilmente você entenderá
a gloriosa morte substitutiva de Cristo. O quanto isso faz bem a um coração regenerado. E você não vai conseguir exultar em toda a beleza de Cristo. Você consegue ver beleza na morte substitutiva de Cristo? Eu poderia passar aqui mais 2 horas agora falando só sobre essas belezas. De como Cristo me mostra essa beleza ao ser como um cordeiro. De como Cristo me mostra a beleza ao ser como um profeta. De como Cristo mostra a beleza ao ser como rei. Esses são os ofícios de Cristo. Sacerdote, rei, profeta. Eu poderia gastar aqui anos falando sobre isso. Mas o nosso tempo acabou. Nós temos que almoçar, 10h37. Entende, queridos? A minha oração nessa manhã é que quem está vendo online e vocês que estão aqui, medite sobre a obra salvadora de Cristo. Vá para a cruz, como o pastor Daniel falou, vá para a cruz. É lá que nosso coração se exulta por causa dessa obra inacreditável. Queridos, a mente humana... Sabe, eu vou dizer, por que eu acredito nessas coisas? É porque um ser humano não é capaz de criar doutrinas assim. Você sabe quais são as doutrinas que o ser humano cria? Corrente de oração para libertação. Isso é coisa de ser humano. 7 sextas-feiras para fazer aquilo. Isso é coisa de ser humano. O ser humano, ele gosta de prazo e data. Toda vez que você vê assim, uma propaganda de uma igreja que tem prazo e data, é heresia. Você pode ficar tranquilo, não precisa nem perder seu tempo de ir lá. É a maior furada. Porque o nosso Deus, ele tem o calendário dele. Quando Pedro perguntou para ele assim, Jesus estava para subir aos céus, ele falou, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Para você ver. Se Jesus fala assim, sim, Pedro, é nesse tempo, ó, dia tal hora, o que Pedro ia fazer? Vamos fazer uma campanha de oração, pô, até... Já tinha data aí marcado, Jesus já até marcou para nós. Ele falou assim, ó, Pedro, não compete a você saber os tempos que o Pai determinou pela sua própria mão. Você viu? Por isso que não dá para ficar marcando data para nada. Você vê, muitos cristãos têm dificuldade, né, com isso que o Wallace está falando. A pessoa ora e pedindo trabalho, e quando Deus dá o trabalho, a pessoa é desonesta ou está fazendo algo que seria contrário aos ensinos das Escrituras, e ela ainda acredita que ele foi uma bênção para ela. Então, assim, queridos, nós precisamos ter o discernimento da palavra de Deus, A centralidade nossa é filtrar pela palavra. O que a palavra diz? Como você entende isso que a Bíblia está dizendo? Se nós... Por exemplo, você pode pensar assim, Alexandre, eu dou graças a Deus, eu não tenho ninguém que não goste de mim e tal. É porque talvez você não está pregando isso que você ouviu nessa manhã. E nem o que você tem ouvido aqui nos últimos anos, que nós estamos aqui anunciando a verdade. Pastor Daniel, Eric, Patrick, Felipe, todo mundo que está aqui na frente, até hoje, nunca ensinou nada contrário àquilo que nós cremos pela fé. Agora, pregue sobre expiação, pregue sobre propiciação, fale sobre morte substitutiva, e eu te garanto, se você falar então de predestinação e eleição, eles vão querer matar você. Eles vão odiar você. Quer dizer, então, eles ainda falam assim, você se acha melhor? Foi assim, você não leu o texto. Esse é o nosso centro, as Escrituras. Filtre tudo. Quando você estiver indeciso, né, para a gente encerrar nessa manhã, quando você estiver indeciso sobre o que fazer, ligue para o pastor Daniel, ligue para o pastor Eric, ligue para o pastor Patrick. Eles te dirão o que as Escrituras dizem acerca daquilo. Eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, porque eu não tenho conhecimento. Ligue para eles. Pastor, olha, eu estou vivendo essa situação e eu não sei o que fazer à luz das Escrituras. O senhor pode me ajudar? Se eles não souberem, eles procuram alguém que saiba. Porque nós não sabemos tudo, queridos. Quando eu não sei, eu vou buscar em outro lugar. É assim que a gente faz. Amém, queridos? Que Deus possa, então, confirmar essa doutrina. E você pode ter certeza disso, de que um dia, quando Cristo esteve pendurado no madeiro, Ele substituiu você. Se você tiver isso em seu coração, ninguém te segura. Porque você vai pregar a verdade, porque você não teme mais nada. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Nós não temos medo de mais nada, a não ser de não agradarmos o nosso Deus. Esse deve ser sempre o nosso medo, o nosso receio. Senhor, eu não estou te agradando, tem misericórdia de mim. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Te agradeço, ó Deus, pelo estudo e também pela mensagem, onde nós aprendemos como nós devemos perdoar as pessoas olhando para a cruz. Não é diferente quando estudamos a doutrina da substituição, da morte vicária do seu filho. Se ele não tivesse nos substituído, com certeza nessa manhã nós não estaríamos aqui para honrar o teu nome. Obrigado, a Deus, e ajude-nos a continuar firmes na verdade, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam com todos os teus filhos espalhados pelo mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos.